Falei aqui sobre uma empresa que você pode ter sem capital, apenas negociando com fornecedores e esperando o órgão público pagar para você pagar o fornecedor. É uma maneira que você tem de começar sem ter capital. Outra maneira é você ser um consultor de licitações, assim como a Magna começou, né? Vendendo o quê? Você não vende produto, você vende conhecimento. Né? Então, você vai pegar uma empresa e falar, olha, você não quer vender para o governo, eu faço isso para você. E mais para frente na aula, eu vou dar umas dicas de como cobrar esse serviço de consultoria, de forma bem mais simples, mas eu vou dar uma explicadinha, tá bom? Então, é uma segunda maneira, você trabalhar vendendo para o governo, mas não necessariamente vendendo com a sua empresa, é vendendo com a empresa dos outros, né? Você, em vez de você comprar e vender com o seu CNPJ, você vai direto para a empresa e fala, ó, você não quer que eu venda o seu produto para o governo, né? O lucro é seu, mas o risco também é seu, né? O risco que eu digo, questões de custo, logística, é uma preocupação a mais. Então, pondera isso, é uma maneira de você começar também. A Magna começou assim, tá bom? Outra coisa que você pode começar é sendo um analista. Qual que é a diferença do consultor para o analista, galera? O consultor, ele é como se fosse um autônomo, né? Você pode ter um CNPJ aberto e emitir suas notas fiscais tranquilo, assim como a Magna hoje, mas o analista é aquela pessoa que trabalha dentro do departamento de licitações de uma empresa, né? Tem diversas empresas que, por opção estratégica mesmo, ela não terceiriza o segmento de licitações, ela contrata pessoas para participar. Inclusive tem algumas empresas que são parceiras nossas aqui de alguns anos já, que tem uma equipe de licitações dentro da empresa. E recentemente, inclusive, eles estavam precisando de alguém capacitado e a gente tentou indicar alguém lá para compor a equipe, né? Então, assim, são empresas que têm uma estratégia de não terceirizar o departamento de licitações. Não tem certo ou errado, tá, galera? É uma questão estratégica. Tem gente que se dá bem com o departamento de licitações dentro da empresa, tem empresas que se dão bem terceirizando essa área, né? Terceiriza o departamento de licitações. Para a Magna, por exemplo, né? Então, são essas maneiras. O analista é aquele cara CLT. Ele trabalha com licitações, mas ele trabalha dentro de uma empresa grande, ele trabalha dentro de um departamento de licitações, ele faz algumas coisas lá dentro, né? Então, essas são basicamente 3 maneiras que você tem de começar a entrar nesse mercado de licitações, começar nesse mundo sem necessariamente ter capital, né? Você, recapitulando aqui então, e eu vou falar aqui o ponto bom e o ponto ruim de cada um deles, né? Você abrir a sua empresa e negociar com fornecedores, né? E pagar ele depois que você receber do órgão público. É um pouco mais difícil, mas dá, muita gente começa. Você tem uma empresa como a Magna e prestar esse serviço para outras empresas, ou você ser um contratado da empresa e ser um analista de licitação, beleza? Vamos lá, ponto bom e ponto ruim de cada um desse, né? O ponto bom, vamos lá, de você ter a sua empresa e fazer esse esquema de você negociar com o fornecedor é que a margem de lucro tende a ser maior. Porque é a sua empresa, você coloca a sua margem, ganhando você consegue ter um retorno um pouco mais rápido. Qual que é o ponto ruim? O ponto ruim é que é um pouco mais difícil você conseguir esses fornecedores, né? Porque nem todo mundo está disposto a correr esse risco com você. Não vou falar que as suas chances são iguais de quem tem um capital para poder pagar uma entrada, ou pelo menos, caso haja algum atraso, não depender do pagamento do órgão público, né? Ponto bom e ponto ruim de cada um. Agora, do consultor, o ponto ruim, eu vou começar assim pelo ponto bom, né, galera? O ponto bom é que você não precisa ter capital, né? É justamente esse, você começa basicamente vendendo o seu conhecimento. O lado ruim é justamente esse, você tem que ter o conhecimento. Então, para você que quer ser um consultor, galera, você tem que ter uma responsabilidade muito maior. Porque uma coisa é você ter a sua empresa e você errar alguma coisinha ali para sua empresa. Ou perder um prazo, deixou de participar de uma licitação. Ah, esqueci de participar. É a sua empresa. Você vai ficar frustrado? Vai, mas é a sua empresa. Agora, quando alguém te contrata para isso, você tem que prestar contas para essa empresa. Então, o seu conhecimento, a sua responsabilidade, ela é maior do que quando é para sua própria empresa. Você não pode alegar para o cara que você não sabe. Cara, eu te contratei para isso. Você fala que não sabe, então por que eu te contrato? Então, o conhecimento do consultor ele tem que ser um pouco maior do que quando você está começando para sua empresa, né? E para o analista, o ponto bom é que você tem uma certa estabilidade, né? O analista, o contratado, o CLT, ele tem ali um valor fixo por mês, ele tem uma certa estabilidade, uma certa segurança ali de quanto que vai vir todo mês, né? Diferentemente do consultor e da sua empresa, se você não vender nada, meu amigo, você não lucra nada também, né? Então, no analista você tem essa certa estabilidade, você tem um salário fixo e consegue ter um certo planejamento, né? Não que nos outros não tenha, tá? Mas é um pouco mais tranquilo pela questão de você ter um fixo todo mês. E o ponto ruim do analista é justamente que você é um pouco engessado, né? Você não consegue tomar algumas decisões, você basicamente vai lá cumprir a decisão do dono da empresa, o que ele acha certo, e muitas das vezes isso pode acabar te frustrando, tá?
Ou não, ou às vezes você está tranquilo, né? Então assim, o ponto ruim é que você fica mais engessado. Você tem um teto, você muitas das vezes tem um valor fixo por mês. Isso pode ser bom, mas como pode ser ruim também, depende da sua visão, do que você espera para você, galera. Não tem certo ou errado, nenhum desses três, tá? Não tem certo ou errado. Não vou falar para você, não, o certo é você começar como analista ou como consultor. Não tem. Cada um se acha em alguma dessas áreas, né, e se enquadra em alguma delas, né? E que bom por isso. Que bom que temos alguém para se enquadrar em cada uma, porque precisamos de todos, né? Então, vamos lá. Dito aqui o ponto positivo e negativo de como você pode começar em cada um desses modelos, vamos passar para um outro ponto. Nenhuma dessas opções, galera, que eu dei para vocês é uma garantia de retorno, né? Infelizmente, eu e nem ninguém pode fazer isso para vocês. Falar, olha, comece assim que é garantia de retorno. Não, não é. É garantia que você aumenta a sua chance de retorno se você fizer o passo a passo certo. Mas depende também de você. Não adianta você falar assim, não, então é só eu abrir empresa e participar de licitação? Essa é uma parte, né? Você tem que cotar com os fornecedores bons, tem que saber montar a documentação, saber como funciona o processo. Você tem que fazer a sua parte também, né? Mesma coisa vale para o analista ou para o consultor, né? Então abriu a consultoria, o cliente vai aparecer aqui? Não, você vai ter que correr atrás do seu cliente, né? Ele não vai bater na sua porta e falar, olha, você é consultor, eu estou te procurando. Pode ser que aconteça, mas a chance é difícil. Então assim, você tem que também fazer a sua parte. Nenhuma desses três modelos que eu passei para vocês é garantia de retorno. Como nada na vida, tá, galera? Nada na vida é garantia de retorno. A única coisa que tem uma certa garantia de retorno é se você pegar o dinheiro e colocar na poupança. Você tem uma garantia aí que vai retornar 0,34 por mês do seu valor investido. Isso é quase que uma garantia, né? Agora, de resto, e mesmo assim tem um risco mínimo, né? Mas, de resto, galera, não tem garantia de retorno. Mas são saídas que muita gente encontrou, a Magna mesmo vive disso, e que tem retorno sim. Mas não é uma garantia. Nada é garantido, tá, galera? Outra coisa, vamos lá. Para você que está começando, não, para você que já trabalha com isso, você não necessariamente precisa escolher entre um deles, né? Você não tem que escolher entre ser um empreendedor, digamos assim, né, abrir a sua empresa, ou ser um consultor, ou ser um analista. Você não tem que escolher entre um deles. Muitas pessoas fazem ambos. Tem uma empresa que vende, a Magna, por exemplo, tem uma empresa que vende, tem a própria Magna que presta consultoria, a gente faz os dois. Tudo bem. Você não precisa se restringir. Não é escolher entre um ou outro. Você pode escolher um e o outro, né? Nada impede. Claro que eu vou entrar mais para frente no mérito. Você tem que ter um certo foco nisso, né? Você tem que saber o que isso aqui está rodando. Eu vou passar para essa. Não queira abraçar o mundo logo de cara, porque vai ser mais difícil. Você não vai conseguir focar. Mas não é uma escolha que você tem que fazer entre um ou outro. Você pode escolher duas opções, quiçá três, né? Três é difícil porque você vai ter que trabalhar CLT, abrir uma empresa de consultoria e mais vender os seus produtos. Eu acho que fica muito difícil. Mas, se você conseguir, não é exclusivo, né? Você não escolhe um dentre o outro. Você pode escolher mais de um.